Pessoal, hoje a gente vai dar início então à segunda edição da segunda temporada do canal e a gente vai ensinar aqui então a primeira etapa do menu e essa primeira etapa vai ser uma entradinha que é bem tradicional e extremamente simples. Ela é um arancine, o nome dela é arancine, que nada mais é do que um bolinho de risoto frito, tá? Então, os ingredientes basicamente são o risoto pronto. Então aqui eu tenho o risoto pronto, que ele foi feito usando, ele está com essa cor mais escura porque ele foi cozido num caldo de carne, não no caldo de legumes, mas o sabor altera um pouquinho, mas para efeito do preparo não tem muita diferença. Lembrando que o preparo do risoto a gente vai refogar a cebola picadinha na manteiga, depois coloca o arroz até ele refogar um pouquinho, até ele ficar os grãozinhos ficarem transparentes. Depois a gente faz o primeiro cozimento com vinho branco e depois cozinha com o caldo de legumes, né, até dar o ponto, né, até ele ficar al dente, e a gente finaliza botando cubinhos de manteiga geladinho, mexendo para dar cremosidade. Então o risoto é basicamente isso, todo mundo já sabe fazer. E os outros ingredientes são o cubinho de queijo. Esse aqui é um queijo mussarela, que poderia ser um queijo gruyère, que também tem uma consistência legal para isso, para poder fritar, porque ele vai ficar derretido, mas ele não vai derreter a ponto de ficar líquido dentro do bolinho, ele vai ficar só puxentinho. E a base para poder fazer o empanado, né? Começando pela farinha de trigo, depois o ovo batido, clara e gema, batido com... só botei um pouquinho de pimenta do reino e sal, e por fim a farinha, a farinha de rosca, que eu estou usando a farinha panko, porque ela fica mais grossinha, fica mais crocante na hora de morder depois de frito. Então os ingredientes são basicamente esses. Agora é a hora de enrolar, de fazer os bolinhos, tá? Então a gente vai usar uma colher de sopa, mais ou menos assim, né, a quantidade. Aqui o risoto já está frio completamente, que aí fica mais fácil de moldar. Espalha ele na mão assim, tá? Vai ficar uma rodelinha assim. O cubinho do queijo vai no meio e você vai moldar ele para poder o queijo ficar envolvido por ele. Faz a bolinha. Não aperta muito, tá? Para não amassar demais o arroz. Passa primeiro na farinha de trigo, com cuidado para ele não desmanchar. Na sequência passa no ovo. E por fim, na farinha panko. E finalizou, ele vai estar nesse formato aqui. Bolinhos prontos, agora é só levar para a fritura. O óleo já está bem quente, tá? Então ele já está entre 190 e 200 graus. É importante testar para ver se ele já está no ponto, tá? Se por acaso você não tiver um termômetro, alguma coisa, ou joga um fósforo se ele acender, ou então borrifa água, ou o próprio bolinho também, se ele tem que acontecer isso aqui, tá? Ele vai ficar borbulhando e aí quando ele estiver dourado ele está pronto. Depois que frita, ele fica aqui nessa cor, bem moreninho assim, ó, bem crocantezinho. A gente deixa no papel toalha para poder terminar de secar o óleo, para a gente poder botar no prato onde a gente vai servir. Gente, sobre esse prato de hoje eu tenho 3 dicas, tá? A primeira é sobre quantidade, e aí eu tô falando da quantidade de risoto. O que eu fiz aqui foi um pouquinho mais de meia xícara só, é menos do que a gente usa para fazer um risoto para 2 pessoas, né? Já é suficiente para fazer aquela quantidade que vocês viram ali na foto do que ficou no final. Devia ter 7, 8 unidades ali do bolinho, é suficiente para 2 pessoas. A segunda dica é para poder fazer a forminha do bolinho, né? Entre um e outro, sempre molha a mão, que aí ele solta bem facinho, senão não fica grudando na mão, fica bem fácil de fazer aquele formatinho. E a terceira, que é bem importante, ali eu usei cubinhos de mussarela, na verdade eu tinha procurado gruyère e não achei. O gruyère ele derrete melhor, a mussarela é um pouco mais elástica, então o gruyère fica melhor, ele derrete mais, só que ele fica quase que mais líquido, né?
E uma alternativa que existe também é o catupiry. Pode ficar bem bacana também, só espremer um pouquinho ali na mesma quantidade que estava da mussarela e fechar, porque ele, na hora que fritar ele vai ficar bem derretidinho, bem molinho. Acho que fica melhor do que a mussarela. Essas são as dicas, valeu!